Olá, meus amigos, Jonathan Moraes, coordenador do ProArmas aqui no estado do Acre. Pessoal, vocês sabem que no dia 9 desse mês de janeiro de 2025, eu, coordenador do ProArmas aqui no estado do Acre, enviei um ofício para o Exército Brasileiro, solicitando algumas explicações para o comandante aqui do 4º BIS, que é a nossa SFPC, que é o Sistema de Fiscalização de Produtos Controlados, onde nós peticionamos os nossos processos, os CACs peticionam os seus processos. Então, o que acontece? Enviei esse ofício solicitando uma explicação sobre os bugs, sobre os problemas que está acontecendo. Vários atiradores entrando em contato com o ProArmas aqui no Acre, pedindo ajuda para que se resolva esses problemas. O atirador vai peticionar algum processo e não consegue, dá erro. Às vezes o sistema abre do Sigescope. De momento que ele abre, você peticiona todos os documentos, que é uma série de documentos, chato pra caramba para poder peticionar, para anexar os documentos. E quando você vai finalizar o processo, dá erro. Muitas vezes, processo esse que é CR, pedido de uma compra de uma arma, e etc, etc. E assim foi feito esse pedido de alguns CACs aqui. A gente oficializou via ofício o comandante do batalhão aqui, o 4º BIS, o senhor Fábio Roberto Santos Alcântara, tenente-coronel, solicitando uma explicação. Qual que foi o pedido que a gente solicitou naquele ofício? O ofício esse que vocês já sabem, que a gente divulgou, eu divulguei nas minhas redes sociais, divulguei no meu Instagram, no próprio grupo do ProArmas aqui no estado do Acre. Inclusive convido a vocês, quem não entrou no grupo do ProArmas aqui no estado do Acre, entre, tá? A gente sempre está mantendo vocês informados ali da legislação sobre os CACs aí a nível Brasil. Qual foi o que a gente colocou no ofício? Qual foi a importância desse ofício? Primeiramente, que é saber o que está acontecendo a nível aqui do nosso estado, né? O nosso órgão competente aqui. E o que foi pedido nesse ofício que eu enviei, que vocês têm acesso, mas eu vou repetir novamente aqui. Primeiro ponto foi: qual era o motivo da indisponibilidade do sistema para a solicitação do CR de atirador esportivo desde dezembro de 2023? Ou seja, está tendo erro desde 2023. Veio decreto, entra decreto, sai decreto, decreto do Lula permite, não permite, até que começou novamente a funcionar. Uns conseguiram, outros não. Inclusive até despachante sofre com isso, porque às vezes ele vai peticionar, não consegue daquele cliente, aí fica sabendo que o outro conseguiu, ele não, e vira aquela salada de fruta. Inclusive eu, com a minha consultoria, também sofro com isso dia a dia aí. Então isso não é somente de pessoa física, mas até também de pessoas jurídicas, de empresas que trabalham com isso e está tendo muita dificuldade. Então o primeiro ponto que a gente solicitou foi esse. O segundo ponto era: existe uma previsão para o restabelecimento do funcionamento do sistema? Terceiro ponto era: quais providências estão sendo adotadas pelo Comando de Fronteira Acre 4º BIS, Batalhão de Infantaria de Selva, para solucionar a questão? E quarto ponto: será adotada alguma medida paliativa, alternativa para atender a essas pessoas enquanto o sistema permanece indisponível? Beleza, pessoal. No dia 16 de janeiro desse mês de 2025, o comandante do batalhão nos respondeu. Tá? Então agradeço ao comandante aí, Fábio Roberto Santos Alcântara, tenente-coronel do 4º BIS, por ser solícito de nos responder de forma assim bem rápida. Eu recebi o ofício da SFPC apenas hoje, tá? No dia 20 de janeiro de 2025, tá bom? Mas pelo ofício que está aqui em minhas mãos, nota-se que foi no dia 16 de janeiro que o comandante respondeu. Apesar que eles têm todo um trâmite para despachar esse ofício, então é por isso que acredito eu que recebi ele hoje. Mas de qualquer forma, a gente fica muito agradecido ao comandante e ao 4º BIS também por nos responder aí. E eu vou disponibilizar esse ofício tanto lá no meu Instagram, Instrutor Jonathan, tá? Quem não encontrou aí, manda um oi aí no meu WhatsApp também. Meu telefone é uma sequência de 4975878, que eu passo no meu Instagram. Não tem erro não. Instrutor _Jonathan _. Pronto, você já encontra. Vai estar lá no meu Instagram. Vai estar no grupo do WhatsApp esse ofício, tá? Ele é 2 páginas porque ele tem uma assinatura digital, tá, pessoal? Ele é um ofício mesmo respondido pelas Forças Armadas.
Tanto é que tem um time do Ministério da Defesa, tudo formal, de acordo com o que o Exército Brasileiro trabalha. Inclusive é o ofício número 10 SFPC do Comando de Fronteira Acre 4º BIS. É B, que é o que eles tratam lá dentro, 653-23, na sequência de 40352/2025-24. Ao senhor Jonathan Freitas de Moraes, coordenador do PROARMAS Rio Branco Acre, assunto XS-Corp. Tá? O que acontece? Eu não vou ler todo o ofício, mas eu vou apenas falar para vocês o que o comandante nos respondeu com aquelas perguntas que eu falei no início. Primeiro, prezado, conforme solicitado por meio de ofício 001/2025, segue as respectivas respostas aos questionamentos realizados. Primeiro, qual o motivo da indisponibilidade do sistema para a solicitação do CR de atirador desportivo desde dezembro de 2023? O comandante nos respondeu: o motivo é a realização de manutenção do sistema por parte da Diretoria de Fiscalização de Produtos Controlados da FPC em Brasília, Distrito Federal. 2. Existe uma previsão para o restabelecimento do funcionamento do sistema? O comandante nos respondeu: ainda não há previsão de finalização da referida manutenção. No entanto, acredita-se que será finalizado no mais curto prazo para o retorno da normalidade dos processos. Número 3. Quais providências estão sendo adotadas pelo Comando de Fronteira Acre 4º BIS, Batalhão de Infantaria de Selva, para solucionar a questão? O comandante nos respondeu: essa agência mantém ligações diretas com o checkpoint do sistema, no intuito de resolver o problema. Contudo, cabe à Diretoria de Fiscalização de Produtos Controlados, da FPC, responsável pelo sistema, a solução sobre o andamento da disponibilidade do mesmo. Quarto ponto: será adotada alguma medida paliativa ou alternativa para atender a essas pessoas enquanto o sistema permanece indisponível? O comandante nos respondeu: inicialmente, aguardamos ordem ou orientação de medidas alternativas por parte da DFPC para a solução dos problemas existentes nos processos. Por fim, agradecemos a paciência e solicitamos que aguarde a normalização do fluxo dos processos no CIGESCOP. Atenciosamente, Fábio Roberto Santos Alcântara, Tenente Coronel. Essas foram as respostas, tá, que nós tivemos do comandante Fábio Roberto Santos Alcântara, Tenente Coronel do 4º BIS Acre. Pessoal, a gente agradece o comandante de forma solícita aí, ele nos respondeu o mais breve possível, mas ficou o mesmo do mesmo, ou seja, o comandante reconhece o erro, tá? Reconhece o erro do sistema, reconhece o que o PROARMAS já vinha falando aqui e o que a gente colocou no ofício, que o sistema está com erro e não tem aqui previsão para a volta. O que acontece com tudo isso, pessoal? Isso não pode acontecer. A gente não culpa o 4º BIS de forma alguma e nem o comandante. Mais uma vez, o PROARMAS Acre agradece ao comandante e ao 4º BIS, agradece ao Sistema de Fiscalização de Produtos Controlados por nos responder. E aqui eles deixam bem claro, a responsabilidade não é deles, é da FPC, é Brasília, é do Comando Maior. Isso não pode acontecer, pessoal, de forma alguma. Pessoas estão sofrendo desde 2023. Já basta que entra decreto do Lula, sai decreto, isso pode, isso não pode. Várias coisas erradas, atrasando o lado do atirador desportivo, atrasando o lado do cidadão de bem mais uma vez, atrasando o lado do lojista que precisa vender essa arma, atrasando o lado do psicólogo que precisa atender essa pessoa, atrasando o lado do instrutor de tiro que precisa trabalhar e atender esse atirador. Pessoal, é uma série de problemas que ocasiona esse tipo de coisas aqui, ó. O sistema não funcionando, é inadmissível. O sistema é pago, o sistema tem que funcionar. Então o que acontece, pessoal? Com tudo isso, algumas pessoas vão perguntar: mas por que você não oficializou logo a região militar, a 12ª? Por que não oficializou logo a DFPC, sabendo que poderia acontecer isso? Porque nós estamos na via administrativa, pessoal. É aqui que nós protocolamos. Nós não protocolamos documentos na região militar, na 12ª, lá em Manaus, apesar que ela responde. Nós não estamos protocolando os documentos na DFPC em Brasília. O nosso órgão fiscalizador, o Sistema de Fiscalização de Produtos Controlados, é o 4º BIS, é aqui. Então nós temos que seguir uma cadeia administrativa, até para que a gente possa suprir alguns remédios constitucionais para resolver isso daqui, ou até um próprio mandado de segurança. O que acontece? O que o PROARMAS Acre vai fazer? O que eu vou fazer? Vou falar com o senador Alan Rick, tá? Que é o senador que
o ProArmas escolheu para representarmos aqui, para nos representar aqui, tá? Então, o senador Alan Rick sempre foi solícito à causa do ProArmas. Nós vamos conversar com ele para que seja tomada alguma medida lá em Brasília. Falar com o coronel responsável da DFPC e, se possível, até com o ministro da Justiça. Tá? Não pode acontecer isso, pessoal. Algumas pessoas estão conseguindo e outras não. Isso não pode acontecer. O sistema ele funciona quando ele quer. Não pode uma pessoa ficar à frente do computador para protocolar um documento esperando que o sistema agora funcione, amanhã funciona, hoje não, depois não. E os despachantes principalmente sofrem com isso. Às vezes o cliente nem entende, porque o fulano conseguiu, o ciclano não. E aí vai prejudicando todo mundo. Prejudica toda uma cadeia. E o esporte não pode parar. Está na nossa Constituição, está na legislação. É um direito você praticar esporte. O tiro esportivo, o nome está dizendo, tiro esportivo é um esporte. Então nós vamos falar com o senador Alan Rick. Não vou falar essa semana, porque teve a perda do pai dele. Inclusive, a gente é muito solícito aí com a família. Que Deus abençoe o senador Alan Rick, toda a tua família, nesse momento de dor. Então, claro, não vamos falar com ele essa semana, vou aguardar mais alguns dias. Vou falar também com o deputado federal Coronel Ulisses, que o ProArmas escolheu aqui para representar o ProArmas no estado do Acre. Nós escolhemos, os CACs escolheu aí para representar, para que seja tomada alguma medida também lá em Brasília. Se precisar eu ir em Brasília, eu vou, não tenho problema nenhum. Sempre fui e vou novamente. Vou estar enviando esse ofício para o deputado Polon, que foi o fundador do ProArmas, tá? Que é um grande amante da nossa pauta. Tanto é que ele foi o fundador do ProArmas. Hoje não está como presidente do ProArmas, que é deputado federal. Mas vou estar enviando para também o ofício, esse ofício do Exército, para o ProArmas Nacional, para que a gente tome as medidas cabíveis juntos lá ao Ministro da Defesa, ao Ministério da Defesa, ao Exército Brasileiro, e se possível a gente falar com o Ministro da Justiça para que resolva isso o quanto antes. Nós passamos 2023, teve que aguentar, 2024 tivemos que aguentar, 2025 agora não temos que aguentar isso também. Não pode, pessoal. O esporte não pode parar. Eu acho que essas pessoas, pessoal, pensam que por ser praticante de tiro esportivo, o cara tem dinheiro, ele é rico, ele pode esperar. Não tem nada disso, pessoal. As pessoas, principalmente aqui em Rio Branco, no estado do Acre, que é os locais que os CACs estão muito concentrados, são pessoas de todas as classes sociais. O clube ele não faz distinção, hora alguma. O esporte não faz distinção. Por mais que é um esporte caro por conta de ações do governo federal, por isso é um esporte caro, mas tem pessoas de todas as classes sociais. Então não é as pessoas que... É porque a pessoa tem um poder aquisitivo maior que ele vai ter formas de esperar, vai poder esperar. Não. É suado o dinheiro do trabalhador que rala o mês todo para pagar uma GRU do Exército e esperar um serviço há 6 meses. Tem CACs que está há 6 meses esperando o teu CR sair. Pessoas que ainda não podem ser chamadas de CAC. Ele não pode ser chamado de CAC ainda. Ele deu a entrada, passou por todos os requisitos enormes, gigantescos que esse governo colocou agora. E aí ele cumpre o requisito, paga a taxa, paga muitas vezes um despachante para poder fazer. E o Exército Brasileiro, através dessa nota, nos responde que o sistema que é pago por nós não está funcionando. Não pode isso acontecer. Alguém tem que tomar uma medida. É claro, vai falar, Moraes, entrar com um mandado de segurança. Sim, pessoal. Se entrar com mandado de segurança, a justiça vai obrigar que o batalhão receba os teus processos no físico, tá? E que seja, desde que seja cumprido todos os requisitos, que seja deferido o teu pedido. Agora, eu pergunto, nem todo mundo tem condições de entrar com mandado de segurança. Agora entra o que eu falei agora há pouco. Eu acho que as pessoas pensam que todo mundo tem condições. Porque tem pessoas que estão entrando com mandado de segurança, estão conseguindo. Tá? Porque é o remédio constitucional para resolver esse tipo de situação. Via eliminar, inclusive. Mas nem todo mundo, nós trabalhamos com toda a classe social. Tem pessoas que é assalariado, que está lá no clube porque é um esporte. Então não tem como a pessoa pagar um mandado de segurança. É caro, pessoal. O mandado de segurança nós sabemos que é caro, não é barato. Então quem tem condições entra. E quem não tem condições? Como é que vai fazer? Não pode. O Estado não pode fazer essa covardia com o cidadão de bem, que cumpriu todo o requisito, pagou e agora está aguardando sair e não sai. Há 6 meses. Não pode. Nós sabemos que esses órgãos, eles têm até 3 meses para nos responder. No máximo aí, 30 dias úteis, 60 corridos.
Aqui no Acre a gente sempre aguardou 3 meses para tomar alguma medida. Eu sempre informei, vamos aguardar 3 meses. Mas é 30 dias úteis, 60 corridos. Então cabe sim, é um remédio constitucional para resolver isso. Mas não seria importante para todo mundo isso. Até porque financeiramente não tem condições de todo mundo. Nós não podemos ficar remediando. Nós temos que resolver o problema. E o que é que acontece? O Proarmas a nível Brasil está fazendo esse trabalho aqui, ó. Está pegando os ofícios de todos os estados, de todas as regiões militares, melhor dizendo, para a gente demonstrar isso para, inclusive, o ministro da Justiça, como eu falei. Precisar ir para Brasília, nós vamos. Antes do 9 do 7. 9 do 7 nós vamos estar lá esse ano, se Deus quiser. Mas se for possível ir antes, preciso antes, a gente vai, sem nenhum problema, para resolver o problema. Porque senão, sabe o que acontece, pessoal? Muitas vezes você está tendo problema com só o CR. Aí alguns caras vão dizer, mas eu já tenho meu CR, tá tranquilo. Não, tá começando a ter problema agora também com arma de fogo. Você está pedindo, não está conseguindo. Às vezes está saindo do sistema, você não consegue imprimir autorização. Guia de trânsito, você solicita, você não consegue. Está dando um erro também. Ou seja, vai bugando tudo, porque ninguém fala nada. Começou com CR, agora é com tudo. Então a gente está reunindo provas, tá? Provas para apresentar para o ministro da Justiça ou a próprio Ministério da Defesa em Brasília, que é a DFPC, que é a Divisão de Fiscalização de Produtos Controlados. Tá bom, pessoal? Então era isso que eu tinha que dizer para vocês. Está aqui o ofício. Agradeço mais uma vez ao Tenente Coronel Comandante do 4º BIS, Fábio Roberto Santos Alcântara, foi solícito em nos responder de forma muito hábil. Tá? Agradeço a todo o pessoal do Sistema de Fiscalização de Produtos Controlados 4 BIS. Sabemos que não é culpa de vocês. Sabemos até que o efetivo é reduzido pra caramba, como sempre, né? Sempre fizeram isso com os CACs, essa covardia. E com os militares também, porque é um rol de processo. Imagina quando isso desbloquear total. Volto a repetir, pessoal. Tem algumas pessoas que estão conseguindo. Que às vezes você vai falar, mas eu consegui, o meu tá certo, o meu não deu problema. Sim, mas uma hora vai dar. Não pode, o sistema tem que estar funcionando. E o Exército, se está vendo que o sistema do Sigescom não funciona, começa a receber no físico. Mas receba, tem que resolver. É o que diz a lei, é o que diz a nossa Constituição. Tá bom, pessoal? Qualquer dúvida, fale comigo. E, desde então, já peço aos CACs que estão tendo problemas com o sistema Sigescom aqui no Acre. Me oficialize isso. Me mande no e-mail despachantemoraesvip@gmail.com. Me mande os teus documentos, tudo certinho lá, que nós vamos arquivar tudo isso, gerar toda uma documentação para a gente mandar para Brasília e para o Proarmas Nacional. Independente se vocês estão mandando ou não, isso muitas vezes pode atrapalhar o processo, nós vamos tomar as medidas cabíveis, como eu falei. Vou falar com o senador Alan Rick e vou falar com o deputado federal Ulisses, Coronel Ulisses, para a gente verificar o que está acontecendo lá em Brasília com esse sistema. Tá bom, pessoal? Grande abraço a todos. O que precisar do Proarmas, nós estamos aqui. Você, CAC, tem algum problema, fale comigo, tá? Pode falar comigo aí. Você, lojista, que está tendo algum problema na tua loja, a gente vai tentar resolver. Nós não somos os donos da verdade. Nós não estamos aqui para peitar o Exército, nada disso. Nós estamos aqui trabalhando, nós somos um órgão que auxilia o Exército Brasileiro. Nós estamos ali para ajudar. Nós não estamos aqui para enfrentar, nós conhecemos o nosso limite, conhecemos o limite do Exército. Como eu sempre falei da Polícia Federal, nossa gloriosa Polícia Federal, nosso glorioso Exército. Estamos aqui para auxiliar, para ajudar e não para enfrentar, o pessoal pensar que a gente está peitando o Exército, peitando a Constituição. Não, pessoal, esse momento não existe aqui pra gente não. Nós respeitamos a Constituição. Nós vamos fazer que nem aquela moça, cada um no seu quadrado. Estamos de forma ordeira e respeitosa falando com todos os órgãos. Desculpa aí meu cachorrinho latindo, pessoal, é assim, tá? Que agora, ó, é 22h30, tá? Então é isso aí mesmo, é o tempo que eu tenho para poder estar resolvendo. Então estou em casa, estou no escritório, é o momento que eu tenho para resolver isso aí e botar para andar esse negócio e tentar resolver todas essas pendências dos CACs. Então aqui a gente não tá para prejudicar fulano ou ciclano, nada disso. Nós estamos em prol do esporte. O Proarmas é isso. Não é sobre armas, é sobre liberdade. Então, mais uma vez, estamos para ajudar e não causar problema. Só estamos fazendo essas ações porque tem CACs que nos procura que está tendo problema. Pessoas que ainda não são CACs, que pagaram, que deram entrada e não tem uma resposta. Despachantes que necessitam disso, dão uma entrada e não estão dando resposta. Outros pegam uma pilha de processo, vai dar entrada e não consegue. Esse processo vence, aí tem que pedir do cliente de novo. Olha o problema que está acontecendo. Então não estamos aqui
para prejudicar ninguém, estamos aqui para ajudar e trabalhar lado a lado com o Exército Brasileiro e com a Polícia Federal também nas suas atribuições da subtendência. Grande abraço a todos, Deus abençoe. Não é sobre armas, é sobre liberdade.